Salmo 128 nos diz o seguinte, é uma oração matrimonial. Olha que lindo. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Este capítulo, este salmo, apresenta várias bênçãos que recebe aquele que teme ao Senhor. Temer ao Senhor significa buscar a Deus. Temer ao Senhor significa adorar a Deus. Temer ao Senhor significa respeitar a Deus. Temer ao Senhor significa priorizar a Deus. Quais são as bênçãos daquele que faz isto? O Salmo diz o seguinte, primeiro, ele será abençoado no trabalho. Em segundo lugar, ele será abençoado na sua família. Terceiro, ele será abençoado nos seus planos. Quarto, ele será abençoado com os seus filhos. Quinto, ele será abençoado com a sua esposa ou com o seu esposo, com o cônjuge. Sexto, ele será abençoado ao ver a prosperidade na cidade. E ele será abençoado também ao ver a sua geração prosperando. Aqui fala os filhos dos teus filhos. Olha que coisa linda. Quantas bênçãos Deus promete para aquele que é fiel, para aquele que busca a Deus a cada dia. O Salmo 128, portanto, é uma certeza, é uma segurança de que eu posso confiar em Deus. Acontece que muitas pessoas não buscam o Senhor como deveriam buscar. É claro que se você está aqui hoje de manhã e nós estamos conversando, é porque você tem o desejo no seu coração de louvar a Deus. Você tem o desejo do seu coração de priorizar a Deus. Mas priorizar é colocar mesmo o Senhor em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33, eu sei esse texto de cor, mas eu queria ler com você, porque esse texto, ele é a receita, vamos dizer assim, é a base para o salmo que nós acabamos de ler hoje. Para o homem que teme ao Senhor. Mateus 6, versículo 33. O texto diz assim, está bem aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino, e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu queria ler ainda contigo o que está escrito em Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 22. Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 22. 12, a partir do verso 22. Ele vem apresentando aqui a mesma situação que aparece em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Só que ele conclui de maneira diferente. No verso 31, ele diz assim, buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o reino de Deus aqui, lá em Mateus, ele diz assim, ó, buscai em primeiro lugar. Em Lucas, ele dá uma ênfase mais forte, ele diz, antes de tudo, antes de tomar o seu de jejum, antes de fazer os planos para o seu dia de trabalho, antes de assistir um jornal, antes de você sair com o seu carro para o trabalho, antes de fazer a tarefa da escola, antes de sair para brincar para os pequenos, antes de sair para a casa dos vizinhos, antes de iniciar a faxina na sua casa, antes de conversar com os seus pais, antes de ir para o hospital visitar aquele seu amigo ou parente que está doente, antes de tudo, buscai o reino de Deus.
antes de tudo. E é assim que age alguém que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos é abençoado. A sua casa, o seu trabalho, a sua vida particular, os seus filhos, tudo será abençoado pelo Senhor. E a bênção do Senhor não traz desgosto, diz a Bíblia. A bênção do Senhor enriquece, não necessariamente financeiramente, mas nos enriquece de paz, de alegria, de amor, de bondade, de esperança. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena andar nos caminhos de Deus. Eu tenho aqui um texto que eu gostaria de ler para você. Esse texto, ele está no livro O Lar Adventista. E ele diz o seguinte: neste tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram o culto doméstico. Não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amar a Deus e a temer a Deus. Que interessante. O culto no lar é um lugar onde nós ensinamos os nossos filhos a temer a Deus. Mas há muitos que não se interessam por isso. O texto continua dizendo: muitos se afastaram tanto de Deus que se sentem sob condenação quando dele se aproximam. Não podem chegar-se com confiança ao trono da graça, levantando as mãos santas sem ira e nem contenda. 1 Timóteo 2,8. Não desfrutam de uma vida com comunhão com Deus. Tem forma de piedade, mas não tem o poder. A ideia de que a oração não seja prática essencial é uma das mais bem-sucedidas armadilhas de Satanás para destruir as almas. Oração é comunhão com Deus. A fonte da sabedoria é Deus. Ele é o manancial, Ele é o poder, nos dá paz, nos dá felicidade. Por isso precisamos aprender a temer o Senhor. Deus nos chama nesta manhã para nós termos mais comunhão com Ele. E se assim o fizermos, se nós o buscarmos antes de tudo, se nós fizermos do Senhor o primeiro da nossa agenda, das nossas atividades, do nosso dia a dia, seguramente nós seremos abençoados com todas essas bênçãos relatadas no Salmo 128. Como vimos, o Salmo 128 é o Salmo da família, o Salmo matrimonial. Muitos usam, inclusive, na cerimônia de casamento, este Salmo. Bem, ele nos exorta a sermos fiéis, não é mesmo? Bondoso Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesta hora, pedindo a Tua bênção, Senhor. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres que temem o Seu nome, homens e mulheres de fé, que tenham esperança no coração e o desejo de Te buscar cada dia antes de tudo, na primeira hora do dia. Que o título dessa apostila, Primeiro Deus, seja o lema da nossa vida, que em tudo que fizermos, o Senhor seja o primeiro. Obrigado porque o Senhor já ouviu a nossa prece, nossa oração. Nós oramos, Pai, na certeza de que o Senhor está conosco, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado por estarmos juntos. Continue firme lendo a palavra de Deus, tudo bem? Lembre-se, nós seremos reavivados pela palavra de Deus quando tomarmos tempo para ler e ouvir a voz de Deus. Deus te abençoe.